Eu sou a Ceci, eu ando por essas conferências aí de agilidade e tudo mais faz uns bons anos já. Eu faço parte do board da Agile Alliance Brasil e hoje em dia eu trabalho como Tech Manager no Nubank. Se você quiser falar comigo sobre qualquer um desses assuntos, é muito bem-vindo, me pare em qualquer corredor. Se você parar 15 segundos do meu lado sem falar nada, chances são de que eu fale com você. Beleza? Então, não é exatamente assim, que você tem que fazer muito esforço para falar comigo. Você só para do meu lado um pouquinho, olha assim, eu falo com você. Beleza? Tá legal. Essa discussão aqui, né, eu só queria lembrar vocês que ela é uma discussão mesmo, tá? É um debate. Então, você está aqui, obviamente você pode ficar e só ouvir, mas eu gostaria muito, que dado que você tem interesse nesse assunto, claramente, que você também trouxesse a sua opinião para cá. Beleza? O formato que a gente colocou aqui é um formato de eu começo fazendo uma pequena provocação sobre o tema, e aí o que a gente vai fazer mesmo, o que a gente vai trabalhar nessa sessão, não é resposta minha, é resposta de vocês. Perguntas e respostas que venham de vocês a respeito dessa tal da cultura do herói. Beleza? Sim! Aê, boa, valeu. É para você começar a falar desde já, tá? Ali, ó. Tá bom. Mas por que eu vim falar desse tema, né? Esse tema é um tema que eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu submeto nessa conferência esse tema aqui em específico, a primeira vez que eu dou essa palestra, né? É porque é uma frustração frequente na minha vida. É uma frustração frequente e eu queria saber quem de vocês também se frustra com ser o herói ou ter um herói no próprio time. Olha só, todo mundo frustrado, né? Assim, uma boa parte, pelo menos, ali uns 80% das pessoas levantaram a mão nessa brincadeira. A gente fica frustrado, gente, porque herói é um negócio que realmente atrapalha um pouquinho a nossa vida, né? Você sendo ele atrapalha bastante a sua vida e você tendo heróis dentro do seu time provavelmente te atrapalha também. Como é que você reconhece um herói? Fala aí pra mim. O que é um comportamento normal de um herói? Faz tudo, vira 24 horas para entregar tudo que o time deveria fazer, ele vai lá e faz, ele gostou de programar, vira a madrugada inteira, daí chega tudo pronto, mas não foi o time que fez, foi ele que fez, e assim por diante. A pessoa que sai fazendo as coisas desesperadamente ali, mesmo fora do horário de trabalho, vira à noite e tudo mais, e entrega aquilo tudo que a gente não ia conseguir entregar como time. Mas a pessoa foi lá e conseguiu entregar, mas não é legal ela conseguir entregar? O meu problema existencial com isso, por exemplo, é que a hora que a gente entrega esse monte de coisa... Bom, são vários, tá? Primeiro que hora extra é um negócio que me dá medo todas as vezes, assim, que o pessoal fala assim, ah, não, virei à noite fazendo isso. Mas a outra parte ali é que a gente acaba mentindo para o sistema, certo? Se alguém chega lá e vira à noite fazendo alguma coisa, parece que dá para entregar aquela quantidade de coisa, que muitas vezes não dá. É falso, é uma impressão falsa de que o time está realmente funcionando tão bem quanto está funcionando, ou então que essa pessoa ali mereça todos os louros da vida, né? Então, herói é a pessoa que resolve bucha, vai lá, apaga incêndio, quebrou não sei o que lá em produção, chá comigo. Senta ali, faz, resolve todas as coisas, né? E no meio de resolver todas as coisas ali, daquele problema de produção, o que acontece frequentemente? Mais problema, beleza. Né? Quem nunca foi tentar corrigir um problema e criou outro no lugar? Quem nunca foi tentar corrigir um problema... E, gente, eu não estou falando que a intenção é ruim, certo? A intenção é boa. Você foi tentar corrigir o problema. E aí você corrige um bug e cria 3. Né? 3 daqueles embrenhados ali, que estão embaixo do emaranhado de cabo que você precisa lidar ali mais para frente. A pessoa que trabalha loucamente, que vira à noite e tudo mais. Vira à noite é outra grande fonte de bugs, né? E de código mal feito. E entra muito no que o Woody falou ontem ali, na questão de ele prefere estar fazendo a coisa certa, né, do que sendo ocupado.
being busy, ele falou, né? Estar ocupado é um negócio que a gente está muito ocupado o tempo todo, mas talvez a gente não esteja gastando tempo da forma certa. Frequentemente, essa pessoa ali está trabalhando loucamente porque ela está se ocupando bastante e não necessariamente está fazendo a coisa que ia evitar que os bugs aparecessem depois de novo. Frequentemente não está, inclusive. Eu gosto de reconhecer herói como uma pessoa que não pode tirar férias. Beleza? Vamos fazer um momento, abrir o coração? Você pode tirar férias, você, cada um de vocês, pode tirar férias com a certeza de que o mundo não vai cair e ninguém vai te ligar? Levanta a mão se você tem essa paz de espírito de tirar férias. Beleza. 30% da sala consegue fazer isso. Tá legal. Poder tirar férias é uma das minhas métricas de sucesso pessoal, tá? Dentro do meu profissional. Se eu puder tirar férias, eu sou uma profissional bem-sucedida nos meus próprios critérios. Eu acho que isso é bem relevante. E as perguntas para hoje, elas são várias, mas o que eu queria é que elas viessem de vocês. Eu tenho 2 ali para exemplificar, para a gente começar esse debate, mas eu queria que vocês já falassem as perguntas e aí a gente coloca elas ali para todo mundo ver. Beleza? Tá legal. As perguntas que eu trouxe para vocês já de cara a pessoa que é herói, será que ela quer ser herói? Beleza? Então essa é uma das perguntas. A outra pergunta que eu trouxe para você é o seguinte: então tá bom, a gente não quer heróis porque os heróis fazem mal para a nossa cultura, faz mal para o nosso código, faz mal para o nosso ambiente de trabalho, mas aí, será que a gente, como empresa, não está incentivando que as pessoas sejam heróis? Você vira a madrugada, alguém chega no dia seguinte e fala assim: "Oh, valeu, eu sei que você está bem comprometido." Né? Ou então você fala para todo mundo assim: "Não, olha só, aqui a gente não faz hora extra, beleza? Não faz hora extra." Aí a pessoa faz ali um projeto open source no final de semana dela, que resolve exatamente o problema de negócio que ela tem ali, né? E aí ele fala assim: "Ah, não. Ah, não, mó legal, né? A pessoa foi lá e resolveu esse problema no final de semana dela. Vamos dar um prêmio para essa pessoa." Tá legal. Sua vez de falar. Que outras perguntas a gente quer responder hoje aí? Oi. Como é que a gente tira esse espírito de herói das pessoas que têm isso enraizado? Tá legal. Eu acho que tem um outro ponto também, dúvida, que é o efeito colateral que você pode ter nisso também, que o herói virar o intocável. E aí você tem a síndrome do anti-herói nesse caso. Quando eu me reconheço como herói, o que eu faço? Beleza, só um instantinho, peraí. Tá aparecendo ali, ó. VH, como deixar de ser herói resolve? João, qual que era a pergunta de novo? Qual o efeito colateral? Beleza. O que mais? Lidar com pessoas que gostam de ser herói. Diminuir o heroísmo de uma pessoa e fazer que todo o time seja um mini-herói. Não só um herói gigante, mas todo o time distribui essa tarefa. Eu gosto da forma como você colocou isso, e eu lembro muito de uma fala de uma animação, né, dos Incríveis, que chega uma hora lá que o vilão chega e fala assim: "E como quando todo mundo passar a ser herói, ninguém mais vai ser herói." Né? Então eu acho que esse é o objetivo ali de todas essas perguntas, beleza? Que aí, se todo mundo for um pouquinho herói, aí tá todo mundo só bem, né? Tá todo mundo funcionando direitinho. Pode ser? Beleza.
Como lidar quando a equipe adota o comodismo de chamar o herói? Como desvincular o heroísmo de bônus quando a empresa premia financeiramente o heroísmo? Essa daí está dentro do institucionalmente incentivamos? Eu posso mudar a pergunta do institucionalmente, fala assim, como parar de incentivar, as empresas pararem de incentivar os heróis? Pode ser? Oi. Como evitar que as equipes se desmotivem quando a gente perde um herói ou quando ele sai? E as empresas não querem ter heróis? Ou elas desejam continuar tendo? Beleza. Então tá bom. Aí a gente vai levantar a mão para o seguinte, tá? Daqui para frente funciona assim. A gente fala sobre um tema, mas a gente vai tentar falar em tweets. Tudo bem? Bem pouquinho, assim, uma frase. Você vai lá e contribui com o tema com uma frase e aí você tem que passar o microfone para frente. Beleza? Tá legal. Eu preferia, assim, que as pessoas que querem falar ficassem mais juntinhas, assim, né? Então, a gente vai tentar correr atrás de vocês. Vou dar um trabalhão pro moço da câmera ali, foi mal. Mas é um debate, assim, não sei se vale muito a pena ficar filmando. O que eu queria saber é por qual pergunta você quer começar esse debate e se, claro, se sobrarem perguntas depois, nada nos impede de continuar essa conversa sobre heróis num open space ali fora, no período da tarde, amanhã, sei lá, quando vocês quiserem. Beleza? Então, olha só, dessas perguntas aí. 1, quem é herói quer ser herói? 2, como lidar com quem gosta de ser herói? A pessoa que é herói e gosta disso. 3, como parar como empresa de incentivar a criação e manutenção de heróis? 4, como deixar de ser heróis? Eu sou hoje, como é que eu deixo de ser? 5, quais os efeitos colaterais de ter ali heróis no meu mundo, né, no meu trabalho? 6, é cômodo chamar o herói. Como é que eu lido com isso dentro do meu time? 7, evitar desmotivação quando um herói sai. Como é que a gente faz isso? E 8º ali, será que as empresas não querem mesmo ter heróis? Tudo bem? Todo mundo já escolheu a sua favorita? Eu vou no olhômetro, tá? Quem prefere a pergunta 1? Quem prefere a pergunta 2? Beleza? 3. Já ganhou. 4. 5. 6. 7. 8. O 8 ganhou, tá? Foi o 8, 4 e aí o resto, as outras foram menores. Então, vamos começar falando isso? Será que as empresas não querem ter heróis? Opa. Essa pergunta, né, se as empresas não querem ter heróis... Só vira de frente assim o microfone. Tá. Essa pergunta de empresas não querem ter heróis, ela está muito próxima de incentivar heróis, né? Como bateu muito com a 4, eu acho que as duas estão muito próximas. Empresas querem ter heróis, sim. Eu acho que foi demonstrado aqui, né, inclusive quando as pessoas levantaram as mãos, né? Agora, como que a gente vai convencer as empresas de que ela não precisa ter esses heróis, que isso é nocivo para as empresas? Não sei se eu concordo que as empresas querem ter heróis, porque tem várias delas que falam assim, a gente não quer que a galera faça hora extra, a gente não quer que uma pessoa só saiba lidar com isso, mas aí, sem querer, elas incentivam isso da mesma forma. Beleza? Eu percebo uma contradição, sim. Quando você fala, a empresa fala que não quer ter heróis, mas a ação dela é toda no sentido contrário. E vejo que isso está muito relacionado ao modelo mental da empresa, que ela acredita, ela gosta, entre aspas, de ver a pessoa ocupada e não necessariamente fazendo as coisas certas. Então, quando tem uma pessoa que, entre aspas, aparenta estar ociosa, isso incomoda.
Eles não conseguem ver isso como produtividade. Ele acha que a pessoa está desocupada, está à toa. Então, a gente tem alguns mitos que precisam ser reavaliados e revistos, porque senão as organizações vão incentivar, sim, pela ação, não pela fala. Alô, alô. Bom, rolou agora. Ceci, eu não tenho certeza se as empresas querem heróis, não. Eu acho que elas querem que os problemas sejam resolvidos. E, às vezes, acaba indo para o lado errado de ter herói. Mas acho que o que elas querem mesmo é que os problemas sejam resolvidos. Aqui. Não desliga, não. Só deixa eu ligar mesmo. Oi. Nessa mesma linha, eu acho que as empresas querem profissionais de alta performance. Trabalham para isso, para a equipe ter profissionais sêniores e tal. E, muitas vezes, rapidamente, existe uma conexão daquela pessoa que tem alta performance e resolve muito bem e tal, ser considerada um herói, né? Então, eu acho assim, nenhuma empresa vai dizer que eu quero heróis, mas eu quero os melhores profissionais, né? Eu quero profissionais de alta performance e não times de alta performance, talvez. Ok. Eu concordo um pouco, porque eu acho que realmente nenhuma empresa quer ter um herói, porque a empresa entende que ter alguém trabalhando de madrugada é detrimental. O que ela queria mesmo é que tudo que ela fizesse fosse entregado durante a jornada de trabalho. Só que o problema é que sempre vão ocorrer imprevistos, então alguma coisa vai atrasar, aí entra essa parte do conflito. A gente deixa atrasar ou a gente não deixa atrasar? Quem que é o cliente? Aí, muitas vezes, principalmente um cliente novo, costuma ter mais heróis porque a gente não quer perder o cliente. Agora, se já é um cliente antigo de casa, a gente consegue mais conversar com o cliente e evitar mais que esse herói apareça e fique de forma constante. Vai depender muito da situação com o cliente. Eu acredito que também possa ser uma questão de evolução mesmo, né? Então, igual o pessoal já falou aí da questão de que antes a gente queria ter o problema resolvido. E realmente a gente vem de uma cultura de competitividade. E na cultura de competitividade você tem realmente o que se destaca, o que faz diferença. E eu entendo que a gente viu o que tem de nocivo nesse ciclo e estamos tentando dar o passo para a colaboração, né? Que aí não é uma pessoa específica, cada um tem seu valor, cada um vai agregar de uma forma, mas é realmente uma evolução que eu acho que as pessoas já começaram a ver que é necessária, mas ainda estão vendo como que nós chegamos lá, né? Então, assim, está realmente num processo de transição, eu acho. Acredito. Às vezes eu tenho a impressão que a síndrome do herói acontece parecido com um fenômeno de polarização política, né, direita e esquerda. Então, existem poucas pessoas que são heróis no time, existem poucas pessoas que talvez sejam nocivas e acomodadas no time, e a grande maioria são normais, entre aspas, né, estão lá mais no centro. Então, e eu acho que, pelo fato de existir algumas pessoas nocivas, acabam refletindo e incentivando lá o herói. A empresa acaba valorizando aquele herói justamente porque está enxergando aquela pessoa nociva e enxergando o herói como oposto. Então, o certo é esse, né? Eu concordo assim, com o que o pessoal tem falado, de que o que a organização quer são pessoas que resolvam o problema. E nem todo mundo se compromete como causa pessoal, né? Então, o herói é aquela pessoa que, putz, eu vou fazer o que precisar fazer para resolver o problema. O que eu acho que o sistema da organização, quando tem isso, e eu acho que é boa parte, e o próprio herói, é de saber delegar. Então, como é que você ensina outras pessoas a resolverem, como é que você descentraliza aquilo, né? Então, eu vejo aí o grande desafio de deixar de ser o herói, de deixar de incentivar o herói. As empresas não querem ter o herói porque também elas querem que várias pessoas se comprometam. Então, esse na minha visão, esse é o desafio. Eu acho que o ponto é, queremos alguém que resolva as coisas. Se tiver que ser herói, no fim do dia vai ter que ser herói porque alguém tem que resolver. Pode ir? Sobre essa questão de falar que não quer o herói, mas que as ações acabam levando para isso, acho que a gente, nesse desespero, que muitas vezes o herói nasce, a gente tem que entregar, 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 ninguém para poder pensar, reestruturar e fazer a questão da delegação e tudo mais, e, principalmente, não para um tempo para ensinar
as pessoas. Aí o que acontece? De onde muitas vezes surge o herói? Ele é o cara que sabe fazer. E como não dá tempo para ele parar e ensinar alguém, ele continua sendo a pessoa que sabe fazer, ele sempre é a pessoa que sabe saber. As pessoas novas, elas estão sempre meio que flutuando em torno dele, porque elas não sabem, elas não têm condição, e ele fica sendo essa pessoa. Aconteceu, eu como Scrum Master de um projeto, eu tinha tipo uns 5 impedimentos de pessoas diferentes, de coisas completamente diferentes para resolver. E eu fui correr atrás e tudo era conversa com fulano, era a mesma pessoa que tinha que resolver tudo. Eu falei, entendi. Então, se ele tiver dor de barriga, a empresa para. Acabou, não tem. Com relação a isso, o que eles falaram agora também está um pouco relacionado, mas eu acredito que é um mindset mesmo que tem que virar. Creio que as empresas também não querem realmente ter heróis, eles não querem depender de uma pessoa específica, o caso que seja, mas eu acho que o que acaba acontecendo mais é uma questão mais de confiança mesmo, que os gestores têm que mudar o mindset de começar a confiar em outros profissionais que não aqueles que eles já estão acostumados a confiar. Porque quando você delega para, geralmente, o herói, né, entre aspas, eu creio que é por isso que a parte da gestão da empresa confia que aquela pessoa vai estar sempre apta a resolver os problemas que acontecem. Então, acho que realmente elas não querem heróis, mas precisa de mudar esse mindset, delegar mais e confiar mais no trabalho de outros profissionais que não os heróis atuais da empresa, né? Interessante. Mas uma resposta... Tem alguém com o microfone aqui. Eu acho que as empresas não querem ter heróis, mas aí fica aquela pergunta também. E se o cara, um dia, acabou que ele teve que ter esse papel de herói? Ninguém tem, mas vamos supor que ele decidiu, ou ele precisou, ou foi de pressão, enfim, aconteceu dele precisar de ser o herói. A empresa percebe isso, que nem você falou, ele fez um projeto no final de semana. A empresa, nas experiências que eu tive, elas não gostam disso, elas não querem que isso aconteça. Mas se isso acontece, você deixa o cara fazer e, tipo assim, ignora o que ele fez e não reconhece o trabalho que ele fez, falando, tá, tô nem aí o que você fez. Eu acho que, tipo assim, acaba que por esse ponto também acaba que acontece e é aquela coisa que cresce sem ninguém perceber e é inconsciente. Legal. Eu pedi para segurar um pouquinho só agora para a gente tentar juntar essa informação toda, tá? A gente tem então dois pontos de vista nesse momento, que é alguns de nós achamos que as empresas querem sim ter heróis, né? Talvez não na fala a gente fala que não, mas se a gente incentiva no dia a dia, né, se tem incentivo institucional, é um problema ali. Quer dizer, as pessoas acabam sendo incentivadas a ser heróis, portanto, a empresa quer mesmo. E tem as empresas que não querem ter heróis, mas aí não sabem lidar com quando a pessoa pratica um ato de heroísmo, e aí? O que eu faço com isso? Né? Tudo bem? Alguém aprendeu alguma coisa diferente disso até agora, nessa sessão, com o que as pessoas falaram? Acho que um contraponto que foi falado pouco é o seguinte: a gente já trabalhou numa empresa, eu e você, que na entrevista a pessoa perguntava se você tinha família, porque ali você não ia ver a sua família. Essa mesma empresa, ela não é a única empresa, e trabalhando no mercado... A gente era consultor lá, tá? Só e claro. Trabalhando nesse mercado, a gente, em diversas empresas, é a mesma coisa. É um modelo de gestão e um modelo financeiro que suga as pessoas, porque elas vão durar emocionalmente 1 ano e depois recomeça. Então, a ideia de que a empresa vai precisar de um herói para a vida toda, ela não é verdadeira se você assume um papel de que você extrai o máximo que você consegue até a pessoa não conseguir mais, e aí você substitui por outra pessoa com a ideia de riqueza rápida que faz com que ela intrinsecamente se motive para dar tudo de si. Eu acho que... Eu ia colocar contra-argumentar aqui que a gente discute o herói depois que ele já está construído, mas a empresa não contrata um herói, né? Esse herói ele se constrói dentro da empresa, e eu acho que ele é decorrente de um processo caótico. O KMM até fala que no nível 1 as pessoas, por falta de organização e por falta de um processo maduro,
acabam arregaçando as mangas e fazendo elas mesmas. Assim, aí aparece o individualismo, né? E acho que o herói ele nasce desse individualismo, ele surge a partir daí, se perpetua e depois a empresa fala que não quer, mas tá mais ou menos nessa linha de como o herói é construído e não depois que ele está lá pronto. Beleza. Eu vou dizer que empresa quer herói, sim. Porque herói no curto prazo é o que te salva. E a empresa quer a pessoa que vai te resolver naquela hora. Pode até ser que ela não queria na hora que contratou. Mas quando o pepino chegou, ela quer um herói que vai resolver esse pepino. O problema é como que você faz para, a partir do momento onde isso aconteceu uma vez, isso não virar sempre o que acontece. Me parece, gente, que a gente está se encaminhando para uma outra discussão, que é: eu já tenho heróis. Eles já existem ali, eles apareceram, emergiram com a melhor das intenções e para resolver o problema de caos que estava acontecendo ali. Tá bom, eu já tenho heróis, ou eu já sou o herói. Como é que eu saio ou tiro as pessoas desse papel? Pode ser? Beleza? Porque eu acho que essa discussão aqui parece ser uma discussão na qual vocês vão aprender mais ouvindo a ideia uns dos outros. Bom dia. A gente viveu essa experiência de ter um herói e a gente não querer continuar com isso. E o trabalho que a gente fez, e eu acho que a solução disso está muito na gestão, porque todo mundo aqui está dizendo o que a empresa quer, então eu acho que tem que começar por aí. E o trabalho da gestão é você conseguir disseminar, tirar isso, fazendo com que o trabalho ele seja realmente conhecido por todas as pessoas da equipe, que haja uma troca de informações. E lá a gente assumiu riscos para tirar isso, porque a gente colocou pessoas que não eram heróis para fazer trabalhos em que, em tese, só os heróis faziam. E essas pessoas conseguiram isso. E, a partir do momento que uma pessoa consegue, as outras vão tentar. E, hoje, a gente não tem mais o herói. Interessante. Então, é tirar do herói as coisas que só ele sabia fazer. Eu tenho uma pessoa aqui. Oi. Eu concordo com essa ideia de tirar o conhecimento, só que nos heróis que eu tive nos meus times, normalmente, era muita falta de confiança nos pares. Sabe? Ele não acreditava que os pares que estavam com ele eram capazes, então ele acabava agregando tudo para ele. Então, eu acho que não só distribuir as tarefas e tentar fazer com que esse conhecimento seja espalhado, mas tentar trabalhar a confiança, fazer com que o time conheça as outras pessoas, conheça a capacidade, faça team building mesmo para todo mundo agir como um time. Normalmente, esses heróis, eles talvez pela necessidade, acabaram se colocando num outro patamar de descrença do resto do time, não sei por N motivos, mas eu acho que confiança é muito importante nesse cenário. Nós temos um herói hoje, na empresa que eu estou, e uma das coisas que a gente tem feito, porque ele virou um gargalo também, é proteger o gargalo, né? Então, a gente passou a não demandar mais nada para ele. Então, simplesmente, a gente traz o compromisso para outras pessoas do time, mesmo que elas não queiram, mas a gente acaba delegando algumas atividades que antes era desse herói para essas outras pessoas. Isso, assim, a gente acabou blindando ele e não pede mais nada para ele. E deixa errar, deixa doer, sabe? Então, assim, a gente está assumindo o risco, às vezes, de dar ruim, de dar erro, mas tudo bem, deixa errar, deixa doer, para as outras pessoas aprenderem a ter o mesmo compromisso que esse herói tem. E não virar outros heróis também. Então, deixa doer, não tem problema. Eu queria, compartilhar, que a gente teve um caso lá na empresa onde eu trabalho e a gente conseguiu, de certa forma, amenizar ou resolver uma situação. Porque eu acho que, assim, a gente não precisa ter os heróis, mas o time precisa ter os poderes necessários para resolver os problemas.
E acho que o grande segredo é esses poderes não serem centralizados numa pessoa. Acho que a chave aqui é compartilhamento de conhecimento, replicação de conhecimento, é o compartilhamento, a colaboração que a própria agilidade traz também, programação em pares, enfim, mobile programming, todas essas questões, eu acho que minimiza isso. A gente tinha um caso lá que tinha um super-homem que voava, que dava tiro, que fazia de tudo, e qualquer problema que a equipe ficasse 3 dias analisando, ele, numa madrugada, ele parava para pensar e tudo mais. E a gente começou a incentivar a colaboração do conhecimento dele com as outras pessoas, e ele era bem reticente e não compartilhava. E aí o que a gente acabou fazendo foi tirando ele do time, realocando ele para outro lugar, e potencialmente, de alguma maneira mágica, as outras meia dúzia de pessoas que estavam escondidas, os poderes apareceram dentro das 8 às 5. Então era uma laranja podre, assim. Bom, assim, o que eu vejo que o herói, esse papel de herói não é sustentável. Porque chega um momento que simplesmente o herói ele começa a resolver só certo tipo de problema durante um certo tempo e acaba não pegando coisas novas para fazer. E isso acaba virando um gargalo tanto para o time quanto para a empresa. E o herói se desmotiva e simplesmente sai da empresa também, porque não está fazendo nada de novo, não está evoluindo na carreira. Então, se a empresa incentiva o herói, pode ter certeza que esse cara não vai ficar muito tempo na empresa e vai acabar saindo em algum momento. E uma maneira que eu tento fazer, pelo menos quando surge um herói na equipe, é que ele compartilhe aquilo que está fazendo, aquele problema que ele vai resolver com qualquer pessoa da equipe que estiver do lado dele. Assim, eu vou resolver tal coisa, vem aqui, entra aqui na call, vamos conversar, vamos ver como eu estou fazendo. Dessa maneira, ele não fica a única pessoa que conhece como resolver aquele problema. Oi. Uma visão um pouco diferente, eu acho que uma das coisas que promove a existência desse herói são os prazos. Assim, tem situações que a gente não quer que... sabe que o projeto ele vai atrasar um pouco, mas não quer falar isso para o cliente, não quer dividir isso. Então, força o time a esforçar mais, então, nisso, acaba nascendo um herói ali, talvez a pessoa se acostume, talvez a empresa se acostume com a existência dele, mas, assim, às vezes o time conversa ali com o gerente, com um supervisor, para tirar essa existência ali, né, para conversar, olha, da próxima vez, vamos conversar com o cliente vai entender que a gente, né, também erra, também demora, assim, às vezes, né, descobriu algum entrave ali para demorar mais, mas eles falam, não, esse cliente é essencial, a gente não pode falar com ele, tem que entregar, porque vai ser assim, nossa empresa está dependendo de fazer essa entrega boa. Então, nessas ações que vão acontecendo, em um projeto, em outro, em vários, acaba nascendo ali o herói e assim, né, não proteger a equipe e a empresa daquilo faz com que mantenha essa cultura do herói. Uma outra situação onde eu já vi esse herói nascendo, e talvez a gente precise de outros planos de abordar, é a questão do choque de cultura entre empresas. Às vezes você sai de uma empresa onde você tem sempre um chefe te passando o que fazer, o chefe que te orienta no que fazer, e você se encontra num outro cenário onde o ambiente é tão colaborativo que todo mundo tem direito à decisão, e acaba surgindo o herói porque tem aquela pessoa que já conhece aquela cultura e já sabe que cada um puxa, ajuda, mas tem as outras pessoas que vieram de um outro contexto que não era assim. Então, acaba essas pessoas deixando nascer um herói, porque ele conhece esse ambiente colaborativo, ele tem esse senso de urgência, e não tem como reverter. Como é que a gente reverteria num cenário desse? Acho que tem um ponto, a gente está falando muito em soluções dentro dos times e tudo mais, e as pessoas estão falando vários elementos que demoram tempo. Então, capacitação, quebrar os incentivos e tudo mais. E, para que tudo isso aconteça, você precisa ter a liderança da organização ciente de que aquilo precisa acontecer.
Só que tem um problema dos incentivos das empresas. Então, como o colega ali falou anteriormente, tipo assim, a galera não contrata heróis, mas quando dá o pepino, no curto prazo eu quero fazer aquilo. Enquanto as empresas não entenderem que o curto prazo não mantém, quer dizer, na verdade, assim, dentro do mundo que a gente está vivendo, parece que está mantendo. As empresas não têm incentivos para mudar. Elas estão trabalhando nesse formato há muito tempo, tipo assim, estão lucrando, estão crescendo, então, e estão se sustentando. Se elas começarem a se ver ameaçadas de alguma forma e ver, poxa, não consigo mais, e elas vão ter que entender que, cara, no curto prazo eu vou me dar mal para que eu possa me dar bem lá na frente. Mas enquanto o curto prazo estiver sustentando as empresas, não tem o que fazer. Sabe? Eu percebi aqui no debate que a gente, então, pelo que eu percebi, né, que a gente tem 2 tipos de herói. Um que é o Google e o outro é o imparável. O imparável é quando dá na madrugada, ele vai lá e resolve o problema. Quando dá final de semana, não tem tempo ruim, ele está sempre trabalhando. E tem o Google, que ele é a fonte de informação para quem está aprendendo na equipe. Que é aquele cara que qualquer problema que dá que você não consegue resolver, você vai para ele e acaba que eu percebi que esses 2 tipos eles são muito relacionados, porque o imparável, por que ele tem que trabalhar final de semana? Porque se você estipula sua meta e tem tudo mais ou menos organizado, você pode deslizar um pouco do prazo, mas nada muito que você tenha que passar o seu final de semana fazendo. Eu percebi que pode acontecer de o cara que é imparável ser o mesmo herói que o Google, porque imagina você estar trabalhando e de 5 em 5 minutos você é parado, você não consegue focar e acaba que você vai atrasando o seu horário, sua meta de desenvolver. E o problema do Google é que a pessoa que está aprendendo, ela precisa de algum lugar confiável para buscar a informação dela, para ela desenvolver do jeito que o projeto é feito, do jeito que o projeto foi estipulado para ser feito da maneira certa, das práticas corretas. E muitas das vezes é o cara mais experiente e acaba sendo o herói. Eu queria dar um testemunho mesmo, né? Porque eu sou herói, mas não quero ser. Então, acho que tudo que a gente está falando, né, a gente tem muito hábito, pelo menos eu penso assim, sempre de botar a culpa no próximo. Né? É o gestor, é a empresa, mas eu entrei num momento da minha vida que eu estou com autoconsciência. Então, eu entendi que eu preciso deixar de ser herói. E aí eu cheguei para o meu gestor e falei, vai quebrar. Como a Auri disse, vai doer. Porque eu não consigo mais assumir esse papel, porque eu nem quero esse papel. Porque eu fico estafada. Então, assim, eu acho que a autoconsciência também é muito importante. É a gente olhar como é que a gente está hoje e ver se é aquilo que a gente quer e como é que a gente vai evoluir depois. Legal. Eu pedi para parar de passar o microfone, porque eu estou tentando agora com vocês a gente juntar esse conhecimento aqui que a gente falou. A gente falou bastante sobre de onde os heróis surgem, certo? E pelo que eu ouvi de vocês, aí eu queria agora que a gente passasse para um momento assim, nada de novo, beleza? Só o que você ouviu aqui nessa sessão. Então, o que eu ouvi de vocês foi: os heróis surgem porque acontece uma emergência e alguém precisa fazer alguma coisa. O que mais faz surgir herói? Que a gente já falou. Não vale coisa nova, hein? Só o que a gente já falou. Cécia, pelo que eu entendi, são várias coisas que foram faladas, mas, de verdade, eu resumiria ela num sistema que alimenta heróis e tira o alimento do restante da equipe. Ou seja, a gente precisa trabalhar para mudar o sistema de forma que todo mundo tenha um pouco de alimento e não cada vez mais alimentar aquele que está crescendo mais, sabe? Então, nesse sentido. Eu acho que, resumindo um pouco do que eu pesquei aqui, das coisas que fazem surgir os heróis, então, são emergências, situações imprevistas, prazos, são coisas também que acabam sempre gerando um pouco uma dificuldade de falar não para clientes, para os donos do projeto, igual algumas pessoas comentaram, e a questão da dificuldade de repassar conhecimento, porque aí você acaba concentrando numa pessoa só. Esses são os pontos que eu peguei, assim. É isso aí. Para
o criador de heróis ali, então a fonte de heróis são essas coisas ali que a gente capturou, é isso? Aí a próxima coisa que eu queria saber de vocês é, nessa sessão, o que você ouviu sobre como desincentivar a cultura do herói em si? Beleza? Só o que você ouviu, não coisas novas. Just say no. A gerência tem que ajudar a distribuir o que está acontecendo. A gente tem que tolerar erro para entender que outras pessoas vão passar a assumir funções. De uma forma geral, a gente precisa que exista um entendimento corporativo de que isso vai deixar de acontecer e deixar de ser estimulado. E eu tenho a impressão que, quando alguém estava falando aí de conhecimento, as pessoas falaram da gente arranjar um jeito da pessoa deixar de ser o Google, a referência. A pessoa deixar de ser o Google. Eu acho que eu pesquei um pouco essa questão também dos prazos, né? Tentar uma estratégia para que não tenha prazos tão apertados, né? Para que tenha que ter aquela figura do herói lá para salvar todo mundo quando está tudo caindo, né? Da parte do conhecimento, dá para fazer assim, mini palestras com um time para ensinar aquilo que aquela pessoa, Google, sabe, e passar para os outros também. Também documentar de forma, né, resumida ali, para ela poder buscar informação, os outros, né, os novos, buscar informação em algum lugar. Beleza. Essa palestra aqui eu vou subir ela em breve, e aí vocês participaram dela todas, tá? Mas eu queria também, depois, todo mundo que falou, pegou o microfone alguma vez, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente depois. Tá legal? De boinha, assim. E tem uma coisa que está até muito dentro dessa dinâmica aqui que você fez, né? Que você apostou no conhecimento coletivo, na inteligência coletiva mesmo, para esse assunto, e não necessariamente do que você tinha, mesmo tendo preparado antes para poder falar, ia ser melhor do que tudo que todo mundo podia trazer. Então, vem muito dentro disso, né? E a questão de que você pensar que você gerenciar um conteúdo, só você, é muito mais simples do que você ter que gerenciar tudo que todo mundo está falando e que, às vezes, nem vai estar aderente. Então, assim, a forma de gerenciar também é muito mais fácil. E isso só é possível porque quem, teoricamente, seria o herói aqui, que é você, conseguiu ter um nível de maturidade muito diferente. Então, assim, muitas vezes também a questão que todo mundo fala é tratar o time, mas esquece de tratar o herói, que até então era super bem visto, e aí agora não, o herói é ruim. Não é questão disso, né? É questão de que talvez, se você trabalhar o herói para ele poder entender que ele pode ser melhor num coletivo, a gente ganha muito mais do que simplesmente, assim, renegar, né? A questão não é essa. Sobre essa questão do herói, o herói ele se constrói em N situações, muitas vezes pela proatividade dele mesmo. Aqui, ó. Do outro lado. Só que o herói, ele muitas vezes foi atrás de informações que as outras pessoas não conseguiram. Pelo menos é assim na minha empresa. Foi uma pessoa que teve proatividade, foi lá e conseguiu um monte de informação que ninguém tinha. Por isso ele virou herói. E ali, no herói, tem uma grande oportunidade de disseminação de conhecimento. Porque, em algum momento, ele foi lá e adquiriu um monte de conhecimento que as outras pessoas não têm, e aí, a partir daí, virou herói. Então, a partir desse herói, tem que se construir reuniões mesmo, momentos em que ele possa estar ajudando a fazer essa disseminação de conhecimento. Tem que ser um grande distribuidor de conhecimento, esse herói. Entrou ali como incentiva os heróis a passarem conhecimento, né? Só para completar, a gente tem que aceitar, como líderes, a gente tem que aceitar que essas outras pessoas, para que elas se tornem, que todo mundo vire herói, e aí pare de existir o herói, né? Então todo mundo vai ter esse conhecimento, a gente tem que aceitar que vai existir débito técnico, para que essas outras pessoas entrem no fluxo. E aí entra técnicas de resolver débito técnico. Então, junto o time, todo mundo discute, e aí, enfim, informação.
Acho que essa é a essência. Legal. Então, assuma riscos nesse processo, né? Eu adicionei mais um que eu gostei quando as pessoas falaram e que a gente não repetiu, e rapidinho, que é esse de, às vezes é necessário extrair o herói daquela situação, tá? Tira o herói, as outras pessoas emergem ali, né? Os superpoderes delas. Última. Eu acho que, sumarizando o que a gente falou muito de questão de confiança. A gente não está confiando nas outras pessoas do time e oportunidade. A gente não está dando oportunidade para todo mundo de forma igual. Sobre essa questão de confiança, tá? Na visão que eu tenho, ela é uma falácia. Então, assim, a gente esperar confiar para delegar, a gente nunca delega. Porque a pessoa nunca errou, ela não vai aprender, ela não vai crescer. Eu ouço muito assim, a pessoa tem que ter maturidade, mas ela nunca vai ter maturidade se você não delega, não deixar ela aprender com os próprios erros. Então, eu entendo que seria uma falácia a confiança. Então, trabalhar a confiança do time é diferente, né? Gente... Dá tempo de mais um? Oi? Dá tempo de mais um? Eu só queria relembrar que a gente não está adicionando ideias novas, a gente está falando o que a gente capturou na sessão até agora, beleza? Não pode ideia, não. É a última agora. Vai lá. Eu queria comentar uma coisa muito importante. Eu sei que não podia colocar coisas novas, mas com a figura do herói, a gente tinha que trabalhar nos times a questão da antifragilidade, que quando nasce um herói, você cria um ponto de fragilidade no time. E eu até quebrei a regra aqui, mas a gente está falando sobre, a gente está no evento sobre agilidade, sobre evitar esse tipo de coisa. Então, quando nasce um herói, nasce um ponto de fragilidade no time e existem várias técnicas para a gente poder tirar, remover o herói dali e fazer com que o resto do time continue crescendo. Então, é muito importante essa questão de remover o herói. Lá na DTI, a gente comenta sobre preparar o terreno para que novas pessoas emerjam, novos conhecimentos sejam adquiridos. E a difusão do conhecimento vai ser muito importante nesse processo. Então, eu sei que não poderia quebrar, Desculpa, mas era muito importante. O tempo esgotado é tempo esgotado, a gente leva isso a sério por aqui. Mas obrigada pela participação de todo mundo. Se você veio, aliás, obrigada por ter vindo, né? Mas espero que você tenha aprendido alguma coisa e se você falou alguma coisa hoje e contribuiu para esse conhecimento, por favor, me encontre aqui na frente. Beleza? Obrigada para todos vocês.